maio de 1945 terminava a guerra na Europa. Os resultados do conflito foram devastadores para as populações europeias. Uns dias antes, em abril, as forças aliadas do Ocidente encontravam-se com as tropas russas junto ao rio Elba, cortando o exército alemão em duas partes. Em Yalta e em Potsdam, os representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética comprometeram-se a libertar todos os Estados ocupados pela Alemanha e a realizar eleições livres tão breve quanto possível. Mas no rescaldo da Segunda Guerra, a União Soviética ocupou 8 Estados europeus. Os Estados Unidos e o Reino Unido protestaram contra essas ocupações, argumentando que elas tinham sido efetuadas pela força e que a União Soviética tinha quebrado os acordos estabelecidos. Mas a Rússia ignorou os protestos. A 4 de abril de 1949, o Tratado do Atlântico Norte foi assinado por 12 países. A França, o Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda, o Reino Unido, a Itália, Portugal, a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, o Canadá e os Estados Unidos. O pacto respeitava o espírito da Carta das Nações Unidas. Estávamos em plena Guerra Fria, num momento crítico, em que os dois pilares, digamos assim, da Aliança Atlântica, o pilar europeu, que era a defesa avançada contra a ameaça soviética, e o pilar norte-americano, que era, no fundo, onde residia o verdadeiro potencial estratégico da Aliança, precisavam de uma articulação. Precisavam de um ponto de apoio para aquilo que se chamava o reforço rápido da Europa. E esse ponto de apoio estratégico era o arquipélago dos Açores. Situados a meio caminho entre a Europa e a América, os Açores estão nesta altura na sua importância máxima no que diz respeito aos planos de guerra dos Estados Unidos. Cria-se assim uma situação de ambiguidade que vai marcar toda a primeira década da NATO. Os planos de guerra americanos reais era que, em caso de conflito com a União Soviética, toda a parte continental da Europa era para abandonar em 3 meses. E as tropas americanas que estavam estacionadas na Europa eram para sacrificar. Iam retirando para o canal, para a zona do canal, algumas conseguiriam passar para a Inglaterra, mas eram para sacrificar. E o que seria importante era justamente aguentar os espaços insulares, a Inglaterra esperava-se conseguir aguentar, os arquipélagos do Atlântico e a margem sul do Mediterrâneo. E essas seriam as plataformas para a contraofensiva. Ora, para poder aguentar essas zonas, era essencial o uso dos Açores. E, portanto, por essa razão fundamentalmente de natureza estratégica e apesar da natureza autoritária do regime, Portugal é o único país fundador da Aliança Atlântica que nesse momento não era uma democracia. O regime autoritário português tinha mantido ao longo de todo o conflito da Segunda Guerra uma posição de neutralidade. Mas essa declaração assentava na experiência da Guerra Civil Espanhola travada entre 1936 e 39, porventura o balão de ensaio do segundo conflito mundial. A Guerra Civil permitiu a Salazar a autonomização política e económica face à Inglaterra e a aproximação aos Estados totalitários europeus com a criação de organismos de controlo e de doutrinação ideológica como a Mocidade Portuguesa, a Legião ou ainda a FNAT, entre outros. A Inglaterra, ao aperceber-se do triunfo da Falange e a consequente força adquirida no território espanhol por parte dos interesses germânicos e transalpinos, altera a sua estratégia diplomática relativa a Portugal ao pretender que o país se mantivesse neutro e, com isto, garantisse a neutralidade de Franco face ao conflito que se aproximava. Assim, a Inglaterra garantia, para além da manutenção de Gibraltar, o consequente controlo da entrada de frotas no Mediterrâneo. Por outro lado, a histórica tendência para o controle total da Península Ibérica por parte do antigo, mas centralizador Reino de Castela, agora com correspondência em Madrid nas mãos dos nacionalistas, fez com que Salazar temesse que esses desejos expansionistas se concretizassem envolvendo Portugal num conflito do qual pouco ou nada teria a ganhar. Para a Alemanha, a manutenção da neutralidade portuguesa dava-lhe vantagens para poder manter as trocas comerciais,
sobretudo as relativas ao wolfrâmio, tão necessário à indústria militar. A adesão à aliança vai alterar a posição de neutralidade portuguesa, mantida com esforço diplomático ao longo de todo o conflito da Segunda Guerra Mundial. Portugal sai da neutralidade, mas não sai da situação de paz. E penso que isso é importante talvez referir neste momento. A Aliança Atlântica, no seu articulado, apresenta-se como uma organização defensiva, não é assim? Portanto, não é uma organização que, do ponto de vista militar, pretenda iniciar uma guerra. Pelo contrário, o que pretende é conter o expansionismo soviético, como ele era entendido na altura. Os Estados-membros entendiam que a paz verdadeira era mais do que dizer ausência de guerra e procuraram promover uma estabilidade política e económica no Atlântico Norte. Para garantir essa estabilidade, comprometeram-se a defender qualquer agressão aos seus membros. Um ataque a um significava um ataque a todos. Mas dentro do regime português, a adesão não foi pacífica. Primeiro, a direita portuguesa da altura, no fundo aquela que dominava o Estado Novo, tinha um reflexo anti-americano, não é assim? E esse reflexo anti-americano podia derivar de vários fatores, um deles talvez das próprias preferências durante a Segunda Guerra Mundial, mas também tinha a ver, volto a repetir, com o facto de Portugal estar ligado com a Espanha através do chamado Pacto Ibérico. O Pacto Ibérico, celebrado a 17 de março de 1939 entre Portugal e a Espanha, comprometia os dois países a defender a península de qualquer ataque que viesse a sofrer. A adesão de Portugal à Aliança e a classificação dada no seio das Nações Unidas ao regime franquista punham em causa o Pacto Ibérico. A Espanha franquista tinha sido considerada uma potência fascisante pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1946. Coisa que não aconteceu com Portugal, não é verdade? Apesar do regime autoritário, Portugal era aceito na comunidade internacional, mas internamente houve muitas dificuldades para fazer vingar a ideia da adesão à aliança. Que eu conheça também, é o único caso que exige a reunião de 3 conselhos de ministros para ser tomada uma decisão. Mostra bem a grande divisão que existia à volta disto. Mas se os apoiantes do regime se dividem quanto ao rumo a tomar na política externa, na oposição, essa divisão é ainda maior. Se logo no pós-guerra tinha surgido o MUD, o Movimento de Unidade Democrática, que englobava toda a oposição ao regime, com a entrada de Portugal na NATO, o MUD divide-se. Por um lado, os republicanos viam na adesão à NATO a possibilidade de democratização futura do regime. Por outro, o Partido Comunista é contra a adesão ao ver a aliança como o braço armado do imperialismo americano. E isso, portanto, provoca uma clivagem muito importante na oposição ao Estado Novo, entre a oposição democrática, que era a favor, e a oposição comunista, que era contra, e dividindo a oposição, digamos, dá um folgo, ao regime que vai durar praticamente uma década e que só se vai quebrar com as eleições presidenciais e com a candidatura de Humberto Delgado. Stalin argumentava que o Tratado da Aliança era uma tentativa para o domínio do mundo e, ao mesmo tempo, virava as suas atenções para a Península da Coreia. Em junho de 1950, as tropas da Coreia do Norte, apoiadas pelos soviéticos, cruzaram a linha do paralelo 38 e invadiram a Coreia do Sul. De forma a impedir uma agressão soviética na Europa, os membros da NATO decidiram estabelecer o Supremo Quartel-General Aliado da Europa, SHAPE. Today, another significant step was taken in this process of building a wall of security. Officially and formally, SHAPE headquarters was opened. Its mission is to take charge of all forces allocated by NATO nations to the business of establishing a collective defense for the freedom, peace and security of Western Europe. A 2 de abril de 1951, o quartel-general é estabelecido em Rocancourt, próximo de Paris, sob o comando do general americano Dwight David Eisenhower. Eisenhower tinha sido o responsável pela ofensiva aliada que derrotou o regime nazi. In all history, this is the first time that an Allied headquarters
has been set up in peace to preserve the peace and not to wage war. Paris foi escolhida para acolher a sede do Quartel-General do Conselho da Aliança, o órgão criado para governar e dirigir a parte militar da NATO. Cada Estado-membro nomeava um representante permanente, o qual tinha autoridade para falar pelo seu país em igualdade de valor com os outros Estados-membros. A instituição militar foi favorável à entrada de Portugal na NATO. Há um pequeno debate, um debate estratégico, muito interessante, pouco conhecido, mas muito interessante, entre duas concepções do papel estratégico do país. A posição do general Santos Costa, Ministro da Defesa, que defendia a unidade estratégica da Península Ibérica e, portanto, a defesa contra a ameaça comunista far-se-ia nos Pirineus, e a concepção do general Raul Esteves, uma grande figura hoje muito esquecida, que dizia precisamente o contrário. Não deve haver unidade estratégica da Península Ibérica, deve haver uma divisão clara entre a função estratégica de Espanha e a função estratégica do território português, que era o continente associado ao arquipélago dos Açores, que deve funcionar como a defesa avançada dos Estados Unidos da América. O apoio dado pela União Soviética à Coreia do Norte para invadir a Coreia do Sul fez sentir aos países membros da Aliança o temor de que o comunismo avançasse no Sudeste Europeu. A inclusão da Grécia e da Turquia na NATO reforçaria um sistema defensivo da Aliança e da defesa do Mediterrâneo. A Grécia recompunha-se da Guerra Civil, mas mantinha-se dividida entre conservadores e comunistas. Era estrategicamente importante impedir a perda do país para a esfera de influência comunista. Era também crucial beneficiar dos seus recursos e experiência militares para além do controle do Estreito de Dardanelos. O Mediterrâneo era uma rota estratégica. Por outro lado, os soviéticos pressionavam a Turquia para controlar os estreitos, pois era a única forma de a frota soviética ter acesso aos mares do Sul, quer através do Mediterrâneo, quer através do Canal do Suez. A inclusão da Grécia e da Turquia na NATO em fevereiro de 1952 veio dar uma maior consistência à defesa da Aliança, não só no Sudeste Europeu, mas também através de um extenso programa de rearmamento em todos os Estados-membros. Do ponto de vista, digamos, do rearmamento e da modernização das Forças Armadas Portuguesas, naquele período que vai de 1951 a 1958, 59, é óbvio que essa modernização ganhou muito, digamos, em Portugal ser o único Estado membro da Aliança Atlântica na Península Ibérica, não é? Ao abrigo da NATO e do acordo de auxílio mútuo que é assinado logo nos anos 50, Portugal começa a ter uma relação muito estreita com os Estados Unidos em matéria de defesa e, portanto, isso tem uma grande influência na reforma e na modernização das Forças Armadas Portuguesas. Nós vivíamos, por exemplo, com divisões tipo português. A nossa orgânica de divisões, e quando nós concebíamos os nossos planos de defesa, ter 15 divisões para defender nos Pirineus ou defender aqui no espaço nacional, eram divisões tipo regimento de infantaria, tipo artilharia rebocada por mulas, tipo transmissões por fio ou pombo-correio, artilharia. Enfim, eram obuses, mas eram obuses com alcance e com projéteis muito inferiores. E aquilo que hoje se chama vigilância de campo de batalha, observação, referenciação de objetivos, não havia radar, não havia qualquer sistema que saísse da visão e do binóculo. Entre o material bélico, que ao abrigo do plano de auxílio mútuo o exército português recebeu da indústria militar americana, destacavam-se os novos carros de combate M47. Nós tínhamos um carro de combate em todo o exército português, no final dos anos 50, que era um carro de combate para instrução, um Renault, e começaram-se a receber os primeiros carros de combate, os Valentine, e depois o M47.
Mas os efeitos do rearmamento fizeram sentir em todas as armas do exército. As peças de artilharia com mais poder de fogo e de mobilidade substituíram o velho obus da Primeira Guerra Mundial de reduzido alcance e ainda puxado por moaras. As transmissões sofisticaram-se com a inclusão de rádios modernos de fabrico inglês e americano, e a observação do terreno e do espaço aéreo passou a fazer-se através de radar. A aviação, que se emancipava do exército, contava já com esquadrilhas totalmente a jato e a Marinha recebia novas unidades com maior capacidade de manobra e de operacionalidade. Portanto, são mudanças substanciais de modernização. Quando é constituída a primeira divisão portuguesa, a divisão Nuno Álvares, a terceira divisão, em Santa Margarida, o material que tem é um material, não será o state of the art no momento, mas é muito próximo do state of the art. Ao abrigo da NATO, também, desses acordos, são construídas uma série de infraestruturas por todo o território, quer de natureza terrestre, quer aeronaval. Uma das principais infraestruturas militares surge sob a tutela do Ministro do Exército, Abranches Pinto, ainda em 1951. Em Santa Margarida, próxima de Tancos, local onde se formou o Corpo Expedicionário Português que combateu na Flandres durante a Primeira Guerra Mundial, construíram-se amplas e modernas instalações que serviriam para acolher e treinar a divisão afeta à NATO. Situada numa zona central do país, Santa Margarida estava servida por via férrea, o meio de transporte essencial para deslocar rapidamente as pesadas e novas unidades de cavalaria que entretanto estavam a ser recebidas. Começava-se assim a clarificar o modelo de defesa pretendido para o nosso território. Eram sinais de facto, quer dizer, naquele debate interno, quer dizer, que existia em Portugal. Qual era o modelo de defesa? Começar a dar corpo a uma divisão que pudesse colaborar na defesa coletiva da Europa. A subtileza de Abranches Pinto resultou e materializou-se a concepção do general Raul Esteves. João Almeida Bruno, então jovem alferes de cavalaria, recorda as mudanças sofridas com a adesão à NATO. Porque nós tínhamos material obsoleto da Guerra 39-45 e, portanto, começámos a receber material, enfim, mais moderno. Eu, quando fiz o tirocínio em Torres Novas e em Santarém, a nível dos carros de combate, os carros de combate eram muito antigos, tinham feito a Guerra da África, enfim, quando os aliados enfrentaram Rommel, e já fiz o meu curso aqui, em Santa Margarida, em 1957, julgo que fevereiro e março, com o M47, que era na altura o carro mais moderno. Portanto, há de facto uma mudança positiva, muito positiva. Com a adesão à NATO, a Marinha viu concluir a Base Naval de Lisboa, a qual teve início ainda no final do século XIX. Recebeu novas unidades navais e orientou-se no sentido do aperfeiçoamento técnico de modo a cumprir os compromissos assumidos perante a Aliança. Caúlza de Arriaga, nomeado subsecretário de Estado da Aeronáutica, passa a tutelar toda a aviação militar portuguesa, que até aqui estava dividida pela Marinha e pelo Exército. Os aviões e tripulantes que se encontravam ao serviço naqueles dois ramos vão formar a nova arma independente das Forças Armadas Portuguesas. Muito do material de voo é substituído e cruzam pela primeira vez os céus de Portugal aviões a jatos com a Cruz de Cristo. São grandes as transformações sofridas no seio das Forças Armadas. E depois também no plano orgânico, ou seja, as estruturas orgânicas das Forças Armadas e da Defesa começam a fazer um movimento de aproximação àquilo que eram as estruturas dos países da NATO. Em 1950 é criado pela primeira vez o Ministério da Defesa. Também nessa época é criado o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, aproximando, como digo, digamos, as estruturas institucionais da defesa àquilo que se praticava na NATO. A influência do Military Advisor Assistant Group, nomeado para Portugal, fez-se sentir gradualmente. Entendendo a mentalidade dos militares portugueses e percebendo que havia alguns atrasos para a época, foram captando a atenção dos militares mais novos dos três ramos das Forças Armadas para lhes dar uma formação mais moderna.
E nesse sentido, há, logo a partir de 51, um conjunto de oficiais saídos da Academia Militar, gente muito nova, que vai frequentar cursos nos Estados Unidos da América, inicialmente, depois também com outras escolas da NATO espalhadas aqui pela Europa, oficiais e sargentos. O sargento, talvez a mudança tenha sido muito significativa no sargento, porque o sargento era um homem da linha, da disciplina, da formatura, e o sargento passa a ter um desenvolvimento e passa a dar-se importância ao sargento como quadro técnico, especialista. Eu fui promovido ao alferes, fui colocado em Elvas, no Regimento de Lanceiros 1. E só depois é que fui transferido e vim para Santa Margarida. E a mudança de Elvas para Santa Margarida foi como do dia para a noite. Aqui fui colocado num grupo de carros de combate modernos, o M47, com guarnições completas, esquadrões completos, o grupo a 100%, e de facto, tecnicamente, nós sentíamos que estávamos na linha da frente. Enquanto que nos outros regimentos ainda estávamos um pouco agarrados, inclusivamente a material antigo. Portanto, eu senti um enorme salto qualitativo em termos profissionais. O início dos anos 50 vai ser determinante para a reorganização das Forças Armadas, mas também para o afastamento do meio castrense da atividade política. Confinados à missão da defesa, os militares portugueses deixam de estar isolados e recebem, com frequência, a visita de muitos oficiais superiores dos países da Aliança Atlântica. Algumas reuniões de alto nível da NATO acontecem precisamente em Lisboa, abrindo-se também o país ao estrangeiro. E o vizinho ibérico, forçado a manter-se afastado da NATO, mantinha-se interessado em acompanhar o desenvolvimento da aliança. Por várias vezes, altas patentes das Forças Armadas Espanholas visitaram o campo militar de Santa Margarida para acompanhar o desenrolar de manobras militares conjuntas do Exército e da Força Aérea. E, portanto, tem, para finalizar, um efeito que é um efeito muito profundo na modernização, em primeiro lugar, na formação profissional das Forças Armadas, e isso tem um indicador muito concreto. É que as Forças Armadas concentram-se na sua formação profissional, concentram-se no seu processo de modernização e afastam-se da intervenção militar na vida política. Esta é talvez a consequência mais importante. Durante a década de 50, mais de metade dos oficiais portugueses vão ao estrangeiro frequentar cursos ligados à NATO. Essas viagens permitiam outras experiências para além do treino militar. Embora os cursos não fossem sobre ciência política ou democracia, a verdade é que esse contacto tinha os seus efeitos, uma vez que todos os outros militares eram oriundos de países democráticos. Estas experiências faziam cair alguns mitos e despertavam para outras realidades. Quer dizer, também o despertar, digamos, para um novo tipo de cidadania, não era só a aprendizagem técnica, era também, digamos, uma aprendizagem social para novos tipos de cidadania. Um dos mitos muito usuais entre os militares portugueses era que a democracia impedia que os militares fossem eficazes. Ora, em contacto, nomeadamente com o exército americano na Alemanha, onde decorriam os exercícios e a maior parte dos cursos nesses anos, eles verificavam que não era assim. Eu nessa altura, não frequentei nenhum curso nos Estados Unidos, mas conheço gente que frequentou e, de facto, vinham de um país novo, em que tinham tido contactos com outras coisas. Olha, uma coisa muito simples. As primeiras calças jeans que eu vi na vida foram trazidas por um camarada meu, do meu curso, que tinha tirado o curso de piloto a jato nos Estados Unidos. Foi as primeiras calças jeans que eu vi na vida. E, de facto, essa geração vinha com a sensação de um mundo diferente, de umas relações civis-militares diferentes, com o sentimento de uma democracia vivida. E esse impacto é muito significativo e nós temos refletido a importância que teve em termos dos escritos e dos diários
dos militares portugueses que passaram por esses primeiros cursos. Um dos mais importantes foi Humberto Delgado. Humberto Delgado, um dos mais jovens e competentes generais das Forças Armadas, chefiou a missão militar à Alemanha no quadro da NATO e foi procurador à Câmara Corporativa para as questões aeronáuticas. Em 1952, foi nomeado adido militar na Embaixada de Portugal em Washington e membro do Comitê dos Representantes Militares da NATO, trabalhando 5 anos no Pentágono. Candidato à presidência da República em 1958, será derrotado no meio de uma enorme fraude eleitoral levada a cabo pelo regime que sentia os efeitos devastadores dos valores democráticos expressos na candidatura de Humberto Delgado. Salazar sentia que a NATO consolidava nos militares os valores democráticos que a pouco e pouco poderiam abalar o regime. A posição de Oliveira Salazar está muito bem expressa no seu discurso perante a Assembleia Nacional, em que ele, numa pequena frase, resume muito bem qual era o seu receio. Diz: nas circunstâncias não podíamos ficar de fora. A nova ordem internacional e o triunfo das democracias sobre os regimes autoritários impressionavam Salazar. Hitler prometia com a sua vitória a paz para 1000 anos. Perdida a guerra, veio prometê-la a ONU, tanto no seu ideário como no jogo das suas engrenagens, para prazo indefinido. Pois está sendo difícil encontrar lugar na Terra onde não alastrem guerras e conflitos de toda a ordem. Ou não soubemos estabelecer a paz, ou estamos equivocados quando a pensamos para sempre possível entre os homens e as nações. Contudo, Salazar não conseguia antecipar-se aos graves problemas que iriam surgir nos territórios africanos logo no início da década de 60. Em março de 61, um ataque levado a cabo pela UPA aos fazendeiros do norte de Angola obriga à mobilização de grandes efetivos para aquela província. Era o início de uma longa guerra de 13 anos que se alastraria ainda à Guiné e a Moçambique até ao final do regime, em 1974. Os aliados de Portugal na aliança, nomeadamente os Estados Unidos, não viram com bons olhos a utilização do armamento cedido ou comprado ao abrigo da NATO nos teatros de operações africanos. Era um duro revés para o regime, que via na guerra que se travava em África um combate contra o comunismo. Curiosamente, muitos autores portugueses dizem que mudou com a administração Kennedy. Não é verdade. Ela mudou naquilo que é o principal órgão que define a estratégia americana, que é o National Security Council. E o National Security Council muda de posição quanto à África na administração Eisenhower, nos últimos anos da administração Eisenhower. E, curiosamente, a pessoa individualmente que mais influencia o National Security Council a mudar a sua posição é o vice-presidente, ou seja, Richard Nixon. E logo em 1958-59, a posição do National Security Council é: primeiro, as independências africanas estão aí. São inevitáveis, gostemos delas ou não, não interessa. Em segundo lugar, isto é todo um continente que de repente passa a ter uma voz nas Nações Unidas e passa a ter uma voz nos palcos internacionais. E das duas, uma. Ou os Estados Unidos apoiam isto, ou, pura e simplesmente, eles passam para a influência comunista. Porque, no fundo, o que estava a acontecer é que a formação e o equipamento que tinha vindo para Portugal ao abrigo desses acordos e no quadro da Aliança Atlântica estava a ser empregue nas guerras, nos 3 teatros de África, Guiné, Angola e Moçambique. Salazar acreditava que as tendências independentistas no norte de África se ficaram a dever à presença de tropas inglesas e americanas a partir de 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, já vinham bastante de trás. Mas Salazar dava esse exemplo e receava que a presença americana fosse um incentivo para as independências das colónias. Esta perturbação resulta de se terem rompido com a Segunda Grande Guerra numerosos equilíbrios sobre que assentava a vida social e as relações dos Estados, e também das ideias admitidas para a criação da sociedade futura. O mal vem, portanto,
dos factos e das situações criadas, e também dos erros de julgamento e de pensar que nos invadiram e constituem veneno corrosivo da ação. Se durante os anos 50 a diplomacia portuguesa e americana andam de mão dada, o início da década de 60 faz afastar e arrefecer os meios diplomáticos dos dois países atlânticos. Tudo isso se traduz na contestação da política colonial por parte da administração Kennedy, e na Assembleia Geral das Nações Unidas, Portugal é várias vezes condenado em relação à sua política colonial. O resfriar das relações diplomáticas leva ao afastamento de Portugal dos seus compromissos com a Aliança Atlântica e a concentrar todo o esforço militar nos territórios africanos. Na prática, a divisão independente é desmantelada, muitos dos seus efetivos são mobilizados para a África e o campo de treino é aproveitado para preparar os militares que iriam combater numa guerra de guerrilha situada num território totalmente desconhecido para a grande maioria. Almeida Bruno, no cais de Alcântara, embarcava numa das primeiras companhias de cavalaria deslocadas para Angola. Eu tinha uma grande vantagem sobre a maioria dos soldados que iam comigo. Eu era africano. Eu tinha chegado a Angola em 37, estávamos em 61, eu era um jovem, mas a África para mim não eram os leões a passear em Luanda, o que eles estavam convencidos que era verdade, mas não. Portanto, a minha adaptação ao teatro de operações foi muito mais fácil do que o meu pessoal, que é preparado para a guerra convencional e que não era propriamente para uma guerra daquele tipo. Principalmente a grande dificuldade que nós tivemos no começo foi a adaptação ao terreno, que era completamente diferente. Repare que os meus soldados tinham homens da Nazaré, pescadores, veja bem, pescadores de Nazaré, homens de Setúbal, homens do Alentejo, que se apanharam nas matas do norte de Angola. Está a ver que é completamente... Para mim isso não existiu. Quer dizer, eu não senti essa diferença. Porquê? Porque eu me habituei a miúdo a acordar dentro da mata. Porque a casa dos meus pais era dentro de uma fazenda de café rodeada de mata. Portanto, eu não senti essa diferença. Mas o maior problema não eram os homens, era o equipamento pouco próprio para uma guerra de guerrilha nas matas africanas. É evidente que tivemos que fazer uma adaptação muito grande. É um facto. É um facto. Eu próprio tive que fazer uma adaptação, até na estrutura orgânica das nossas unidades, que estavam viradas para a chamada guerra convencional e não para uma guerra de guerrilha. Aí houve. E o equipamento também não era grande coisa. Também não era grande coisa. E houve necessidade de fazer essa adaptação. As dificuldades sentidas com o embargo de fornecimento de armamento para a guerra leva Portugal a alterar a sua política de alianças, aproximando-se muito rapidamente às duas alternativas possíveis, a França e, na altura, a República Federal da Alemanha. Quer uma, quer outra, estão interessadas em apoiar este desejo português e ambas com razões que têm a ver com a NATO. A Alemanha, que tinha aderido à NATO depois da sua formação, em meados dos anos 50, porque com a aprovação pela NATO da estratégia de resposta flexível, precisava de encontrar uma retaguarda segura na Europa. Uma retaguarda que ficasse longe da zona de combates. Numa altura que era já diferente da situação de 49. E como tal, em pouco tempo assina 28 grandes acordos com Portugal, que alteram por completo, por exemplo, toda a indústria de defesa. Um único desses grandes acordos faz a modernização de toda a indústria de defesa. Das OGMA, de braço de prata, dos estaleiros, tudo feito com o apoio em larga escala, quer técnico, quer financeiro da Alemanha. E a partir daí as guerras são mantidas esmagadoramente com equipamento alemão. Mesmo o equipamento que Portugal utiliza, que é de origem americana e que recebe nos anos 60, vem via França, via Alemanha e mais tarde via África do Sul. O ajustamento das forças armadas portuguesas à realidade da guerra diminui fortemente os compromissos da participação portuguesa na NATO. Contudo, a Marinha mantém-se afeta à Stanave-Forland, a força naval da NATO, o que trouxe alguns benefícios para Portugal. E há aqui ainda um outro fator interessante durante os anos 60, é que apesar de tudo isso,
com a reestruturação das áreas estratégicas, das áreas dos comandos da NATO. Havia dois, não é? O SACLAND, no caso do Atlântico, e o SACEUR para a Europa. Se cria um novo comando, sediado aqui a 2 passos do Forte São Julião da Barra, que é o Iberland, e que ainda hoje aqui está, agora com outro nome e com outras missões. As dificuldades externas surgidas com a guerra colonial não afetam internamente e de imediato a ditadura. O controle apertado da imprensa por parte da censura, o receio das perseguições políticas associados a uma elevada má preparação cívica da população atenuam os efeitos de contestação à guerra levados a cabo por alguns grupos mais esclarecidos, como o dos estudantes universitários. Para os jovens oficiais e sargentos, aqueles que eram identificados como a geração NATO, os acontecimentos em África vão ser determinantes para o seu afastamento das transformações políticas que se desejavam. A guerra, o começo da luta armada em Angola coincide com a altura em que a geração NATO se prepara para tomar os acontecimentos entre mãos. Em que a geração NATO tem tudo preparado para tomar conta do poder político. Em abril de 61, é abortada uma tentativa de golpe de Estado levada a cabo por Botelho Muniz e um conjunto de oficiais liberais. Caúza da Riaga e o almirante Américo Tomás tiveram um papel importante no controle dos revoltosos. A par desta situação, a violência dos ataques às fazendas no norte de Angola, levada a cabo pelos nacionalistas, mobiliza fortemente a opinião pública em torno de Salazar, demovendo qualquer tentativa de rebelião por parte dos jovens quadros das Forças Armadas Portuguesas. Ou seja, o Estado Novo consegue, em particular Salazar, consegue colocar os principais expoentes dessa geração NATO, apresentá-los de uma maneira credível perante os restantes militares, como sendo uma questão patriótica que o programa político daquele grupo não possa vingar naquela altura. Porque se o programa político vingasse, isso implicava abandonar a África. E implicava, nomeadamente, que todos os massacres que ocorreram não seriam vingados. E a verdade é que esse primeiro efeito é um efeito importantíssimo. A geração NATO não consegue tomar conta do poder político como ela se preparava para fazer nos primeiros meses de 61. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. A guerra vai arrastar-se por 13 longos anos em África, consumindo recursos fundamentais a qualquer país. O elevado número de mobilizados e, sobretudo, o elevado número de baixas, a par com as sucessivas condenações de Portugal no seio das Nações Unidas e o reconhecimento internacional dado aos movimentos de libertação, os quais isolavam a diplomacia portuguesa, confluíram para uma certa madrugada em abril de 74, pondo fim à mais velha ditadura europeia. Na base do movimento revoltoso estavam alguns dos oficiais que tinham frequentado os primeiros cursos da NATO. A NATO teve grande influência em termos da evolução portuguesa para a democracia, desde o primeiro momento. Logo na sua ação nos anos 50 e, sobretudo, na sua ação junto dos militares. O programa que essa geração NATO tinha foi um programa que foi, ao ser derrotado politicamente em 61, foi posto em segundo plano. Mas a mentalidade que essa geração NATO criou nas Forças Armadas, essa continuou. E continuou durante as guerras da África nos anos 60. Preparou uma geração com capacidade de dar o salto técnico da altura necessário. Dar o salto necessário da altura. E depois dar o salto interior também a caminho de um país que eu penso que hoje é diferente. Não é? É um país onde o regime de um Estado de Direito Democrático era fundamental aparecer em Portugal, não tínhamos ilusões. E se nós, a partir de certa altura, vemos aparecer entre os militares uma geração que baseia-se na sua experiência da África para dizer que Portugal tem que passar a ser uma democracia, Portugal tem que acompanhar o passo europeu. Se isso aconteceu, é devido justamente ao trabalho da geração NATO durante os anos 50, agora com a experiência das guerras da África, somando-se a ela. E é isso que faz
com que o programa do 25 de Abril vá retomar, em muitos pontos, o que era o programa da Abrilada de 61. Agora acrescentando-lhe um outro que, na altura, já lá estava em 61, mas não estava como apareceu no programa de 25 de Abril, que era o problema colonial. Com o final do regime e a legalização dos partidos políticos, Portugal vive, pela primeira vez em 50 anos, um ambiente a várias vozes. Para a NATO, os novos ventos da história que sopravam por todo o Portugal eram favoráveis ao encontro dos objetivos democráticos dos Estados-membros e uma forma de permitir o regresso de Portugal aos acordos do Tratado do Atlântico. Mas a vertigem dos acontecimentos iria retardar esse processo. Nos honramos de ter as nossas vítimas, não nos envergonhamos de o dizer. Pelo contrário, proclamamo-nos, e é para essas vítimas, algumas das quais eu tive a honra de defender, que eu me volto saudando o Partido Comunista Português. A presença dos partidos de esquerda no espectro político e, sobretudo, com a presença do Partido Comunista nos governos provisórios, fizeram diminuir substancialmente a confiança dos aliados no antigo fundador da Aliança Atlântica. Em tudo são verdugos mais ou menos, no jardim dos areios dos principais. Nunca esteve em causa verdadeiramente a saída, digamos assim, de Portugal da NATO. Mas o período pós-revolucionário, portanto o período de transição entre 74 e 76, é um período de relações muito difíceis entre Portugal e a NATO e, sobretudo, durante o período em que houve comunistas no governo, uma aliança que era contra a ameaça soviética, como deve imaginar, criava, digamos, algumas dificuldades e Portugal esteve inclusivamente excluído de algumas informações de caráter militar, nomeadamente no que diz respeito ao planeamento nuclear, digamos assim, das informações da NATO. Está fora desse circuito durante todo esse período e, se a memória agora me não falha, até 1978. Ainda durante os governos provisórios, não é assim? Portanto, embora já fosse membro do 6º governo provisório, como secretário de Estado, Portugal reafirma a sua fidelidade à Aliança Atlântica, reafirma na reunião de dezembro de 75 em Bruxelas, reafirma pela essa decisão de constituir a Brigada Mista Independente em fevereiro de 1976 e depois vai reafirmar durante o início do primeiro governo constitucional, quer no programa do governo, não é assim, quer nas atitudes que vamos tomar politicamente. A paz alcançada em África e o regresso das tropas portuguesas vai permitir o retomar dos acordos firmados entre Portugal e a NATO. A nova Constituição da República vai subordinar o comportamento de Portugal no seio da própria Aliança Atlântica. Ou seja, todos aqueles problemas que Portugal teve com a Aliança Atlântica derivados da guerra em África, não é assim? Da guerra de tipo colonial, que muitos membros da Aliança Atlântica condenavam e que os próprios Estados Unidos foram, de certa maneira, obrigados a tomar algumas disposições para que o armamento da NATO não servisse nas operações militares em África. Tudo isto é ultrapassado também, não é? Pela descolonização e por essa nova inspiração da presença de Portugal na Aliança Atlântica. Agora sim, dentro dos princípios gerais originários e que estão na introdução e no preâmbulo do Pacto, defesa das liberdades públicas, defesa das democracias de tipo ocidental, contra qualquer agressão, e essas agressões, portanto, só podiam vir de países que não tinham regimes democráticos, que eram regimes autoritários, ditatoriais ou até totalitários. Portugal torna-se assim um membro mais genuíno da NATO por corresponder melhor aos propósitos da Aliança. Em 1976, é ativada a primeira Brigada Mista Independente, que substitui a 3ª Divisão na contribuição de Portugal para a NATO. A primeira BMI
era uma unidade mista mecanizada e motorizada, organizada com base num grupo de carros de combate, num batalhão de infantaria mecanizada e em 2 batalhões de infantaria motorizada. No âmbito da NATO, a sua missão principal era a projeção para a Itália, atuando na defesa do flanco sul da Europa. Em fevereiro de 1976, há um compromisso entre Portugal e a Aliança Atlântica para Portugal constituir a chamada Brigada Mista Independente de Santa Margarida, o que significa a completa normalização das relações políticas e militares de Portugal com a Aliança Atlântica. Portanto, isso dá uma ideia, vamos lá, de tendo havido dificuldades que estão documentadas, que são públicas. Essas dificuldades foram rapidamente ultrapassadas desde que ficou, digamos, garantido a evolução para um regime de democracia política pluralista, não é? Com a normalização do regime democrático, as Forças Armadas entram numa nova fase de reequipamento nas suas várias unidades, ao abrigo dos compromissos estabelecidos com a NATO. Até 1989, a ameaça de agressão pairava no ar. Mas a queda do Muro de Berlim vem pôr em equação o futuro da NATO. Ora bem, se a função para a qual a Aliança Atlântica tinha sido criada tinha desaparecido, o que acontece é que a Aliança Atlântica entra num processo de encontrar uma nova funcionalidade internacional. E encontra essa nova funcionalidade internacional. No fundo, a Aliança evolui daquilo que era tradicionalmente uma aliança de defesa coletiva para uma organização de segurança internacional. E essa é a grande mudança que ainda hoje, naturalmente, está em curso, não está completa, e que continua, provavelmente, o próximo conceito estratégico que está neste momento a ser desenhado continuará esse processo de transformação. É junho em Lisboa. Na sala do aeroporto militar do Figo Maduro, há despedidas entre os que ficam e os que partem. É mais uma missão de militares portugueses integrados numa força NATO, mas é sobretudo uma missão de paz que será levada a cabo a alguns milhares de quilómetros de distância. Mas os rapazes de hoje, praças, sargentos e oficiais, são excelentes. Não é verdade aquilo que às vezes se ouve. É a tendência, no meu tempo, é mentira. São capazes, tecnicamente, muitíssimo bons e gente com garra e que ama a sua pátria, que é o segredo. O segredo das Forças Armadas é amar a pátria. Mas amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente. A mátria, se quiser, que é talvez mais mulher, é a mátria. Amar a mátria. 60 anos depois da adesão à Aliança Atlântica, os militares portugueses, bem preparados para uma missão da NATO em terras distantes, levam na bagagem os valores da segurança humana e também os de ser português.